Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos olhar para alguns textos sobre o desenvolvimento de toda a teoria, seja filosófica, mitológica ou científica, a respeito do conceito de universo, né? A respeito de como os povos concebiam o universo ao longo da nossa história. Então, nos textos que eu vou apresentar para vocês, a gente tem uma visão mitológica, né, no primeiro texto, né, falando como que os povos concebiam, tanto os egípcios, né, quanto os gregos. Então, como eles entendiam o universo e por que era importante cultuar, como por exemplo o Sol, tá, como um deus. Então, nesse texto vocês vão ter essas informações, né, de como que os homens se relacionavam, né, com o universo e o que era o universo para eles, né, porque o conceito de universo também mudou ao longo do tempo. Tá? Aquele conceito que nós temos hoje não é o mesmo que os gregos tinham, por exemplo, aqui, né, no século 4 a.C., né? O conceito que Aristóteles colocou com o universo é bem diferente do que nós temos hoje. Até chegar então, né, nos sistemas que já levavam em consideração um pouco mais de ciência, de método científico, como foi o caso de Ptolomeu com o modelo geocêntrico, tá? Então aqui tem alguns QR Codes que vocês podem assistir alguns vídeos para complementar o assunto do texto. No segundo texto, a gente já vem para Nicolau Copérnico, né, que aí é uma mudança de visão, uma mudança de rumo na ciência, quando ele coloca o Sol no centro do universo. E aí, muito do que era dos problemas que haviam na teoria de Ptolomeu são resolvidos quando Copérnico faz essa mudança de postura, né? Colocar o Sol no centro do universo. E aí deu início então a uma infinidade de novas perspectivas a respeito do universo. Depois veio Tycho Brahe, né, que criou, era um cara que tinha muito dinheiro, digamos assim. Ele criou diversos observatórios e um dos seus alunos, que era o Kepler, Johannes Kepler, foi um dos cientistas que deu mais um passo rumo ao conceito de universo que nós temos hoje. Então Kepler desenvolveu 3 leis: a primeira lei de Kepler, a segunda lei de Kepler e a terceira lei de Kepler. Todas essas leis aqui vieram a corroborar o sistema heliocêntrico, né? São leis que são, assim, digamos, muito bem estabelecidas na mecânica celeste. E na sequência nós tivemos então o advento das leis de Newton. As leis de Newton nós já vimos um pouquinho antes, eu só vou complementar hoje com a lei da gravitação, tá? Então leiam esses textos aqui, são muito interessantes, vejam os materiais complementares que vocês vão gostar bastante, certo? Então nós vamos também para os exercícios do PET 2, que falam um pouquinho sobre o tema dos textos e junto com a lei da gravitação universal de Newton. Então vamos lá. No primeiro exercício, em busca pela compreensão do mundo em que vive, o homem desde a antiguidade formulou diferentes modelos para o universo. É incorreto afirmar que: letra A. Aristóteles imaginou um modelo geocêntrico, no qual os movimentos que ocorriam na Terra eram diferentes dos que ocorriam nos céus, região da esfera da Lua para cima. Então isso aqui vocês vão encontrar essas informações no texto. O grego Arquimedes de Siracusa foi o primeiro a formular um sistema heliocêntrico para o universo. O geômetra grego Cláudio Ptolomeu propôs em seu livro Almagesto um sistema geocêntrico e geostático para o universo. Galileu defendeu o sistema heliocêntrico de Copérnico utilizando argumentos baseados em observações feitas com uma pequena luneta. Isso aqui também é muito interessante.
As leis estabelecidas por Kepler para os movimentos dos planetas contribuíram para a substituição do modelo geocêntrico pelo modelo heliocêntrico. Então, como eu disse, né, o Kepler ele veio na sequência de Copérnico, né, estabelecendo. Quem realmente estabeleceu foi Galileu, mas Kepler deu mais um passo no sentido da prevalência do sistema heliocêntrico sobre o geocêntrico, certo? O modelo aristotélico. Aqui, né? Então eram esferas que giravam ao redor da... parece uma cebola, né? Esferas de vidro que continham os planetas e a Lua e giravam ao redor da Terra. Então é isso. Toma na incorreta letra A. 2. Um planeta gravita em torno do Sol descrevendo a órbita mostrada na figura. Os pontos A, B, C e D são tais que os percursos A, B e C, D, de mesma extensão, são percorridos nos intervalos de tempo TA e TCD, TAB e TCD. O que se pode afirmar sobre os valores desses intervalos de tempo? Justifique citando a lei ou princípio que explica essa resposta. Então isso aqui vocês vão encontrar na segunda lei de Kepler. Aqui, né, em que os tempos iguais para áreas iguais, né, em regiões diferentes do Sol. Então, na primeira lei, ele mostra para a gente que a trajetória é elíptica e o Sol ocupa um dos focos e as velocidades do planeta são diferentes nos pontos A e B. Nessa região, o planeta ele circula com uma velocidade maior e nessa região aqui o planeta circula com uma velocidade menor. Tá certo? Então vamos voltar aqui no problema. Então vamos lá, ele falou assim, ó. São percursos por intervalos de tempos TA e TB, TA, AB e TCD. Então esses intervalos de tempos aqui, ó, eles são iguais. Então tá mostrando pra gente aqui, ó. Desculpa, a área coberta pelo deslocamento do planeta, elas são iguais, tá? Então as velocidades são diferentes, consequentemente os tempos são diferentes. Então ele quer saber o intervalo de tempo. O intervalo de tempo. Então o que se pode afirmar sobre os valores desses intervalos de tempo? Então o tempo que demora para percorrer de C até D é menor do que o tempo de A até B. Porque a velocidade aqui é maior. Tá certo? Então a velocidade aqui é menor. Então aqui é um ponto chamado periélio e aqui o ponto chamado afélio. O periélio é o ponto mais próximo do Sol, afélio é o ponto mais afastado do Sol. Então a velocidade aqui próximo do Sol é maior do que nesse ponto aqui que é distante. Então o tempo de percurso CD é menor do que o de percurso AB. Explica isso tá aqui, tá? Segunda lei de Kepler. Terceiro, a força de atração do Sol sobre a Terra vale aproximadamente 4 vezes 10 a 22 newtons. Diga qual seria o valor dessa força supondo que a massa da Terra fosse 3 vezes maior, a massa do Sol fosse 2 vezes menor e a distância entre o Sol e a Terra fosse 2 vezes maior. Então vamos ver o que pode acontecer aqui. A lei da gravitação universal, deixa eu pegar para vocês aqui a expressão, está aqui no cantinho. Desculpa, aqui. Aqui. É bem tímida aqui no cantinho. Essa aqui é a lei de gravitação universal de Newton, mostrando pra gente que a força de atração gravitacional depende de uma constante, o produto das massas e a distância entre elas ao quadrado. Eu mostrei para vocês na aula passada, né, quando eu fui falar de força-peso, essa expressão aqui. Então vamos lá. Então esse é o valor da força. Força F é igual 4 vezes 10 a 22 newtons para essa massa aqui.
se a massa da Terra fosse 3 vezes maior. Então veja só, se a massa da Terra fosse 3 vezes maior, a gente estaria multiplicando por 3. Então simplesmente na letra A a gente multiplicaria por 3 também a força. Então F será de 12 vezes 10 elevado a 22 newtons, certo? Porque eu estou multiplicando por 3. Se a massa do Sol fosse 2 vezes menor, se a massa do Sol fosse 2 vezes menor, a gente estaria dividindo por 2, ou seja, na metade, né? A gente estaria dividindo na metade esse valor, 2 vezes menor. Então, 2 vezes menor, nós teríamos esse valor dividido por 2. Então, F seria igual a 2 vezes 10 elevado a 22 newtons. Veja que é linear, né? A dependência das massas. Agora aqui, ó, se a distância entre a Terra e o Sol fosse 2 vezes maior, olha só, aí já tem uma coisa diferente. Teria que o R, R2 seria 2 vezes R1, 2 vezes R. Aí, aqui, ó, o R estaria ao quadrado, né? Então nós teríamos que seria 2R, o R2 ao quadrado seria igual a 2R ao quadrado. Então R2 ao quadrado seria 4R ao quadrado. Então veja que a força ela diminuiria, ela seria 4 vezes menor, ó. 4 vezes menor. Seria 4R ao quadrado. Estão vendo? Olha lá, seria o valor dividido por 4. Então F dividido por 4 seria 1 vezes 10 a 22 newtons. 1 vezes 10 a 22 newtons. Então tá aí, gente. Então o exercício 3 ele trouxe então uma brincadeira matemática aqui para mostrar a dependência muito maior da distância, né, do que das massas em relação à força gravitacional. E vamos para o próximo. O quarto exercício. Marque a alternativa correta a respeito da gravitação universal da lei de Newton. Marque a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton. Então vamos lá. A constante de gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional. Isso é verdade. Marque a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton. A constante da gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido. Não, a constante é uma só, para qualquer planeta envolvido. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Não só a distância, né, mas a distância elevado ao quadrado. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Então lá, se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Por quê, né? A conta que eu acabei de fazer, ó, R2 igual a 3R. R sobre 3, né? 3 triplicada, desculpa, triplicada mesmo. 3R. Se eu pegar o R2 ao quadrado, nós teremos 3R ao quadrado. Então R2 vai ser 9R ao quadrado. Esse 9 vai estar dividindo no denominador, né? 9R quadrado. Então vai ser 9 vezes menor. Então a letra C é a correta da questão número 4. A correta da questão número 4. E o exercício número 5. Um satélite artificial encontra-se em equilíbrio em órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio da sua órbita... Vamos lá.
Então nós acabamos de ver que há uma dependência muito grande do raio da órbita e não da sua massa. Pouco importa a massa de um satélite em relação à Terra, em relação à massa da Terra, ela é muito, muito, muito pequena. Então por isso, você mesmo dobrando a massa do satélite, nada vai acontecer com essa órbita, porque a dependência é muito maior sobre o raio. Então eu posso dobrar tranquilamente aí a massa do satélite, que em relação à órbita não vai alterar absolutamente nada, tá bom? Então é isso. Esse foi o PET 1. Continuem fazendo as atividades, colocando tudo em dia. Não esqueçam que não tem prorrogação de prazo. E a gente vai se falando no nosso grupo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.